Vamos começar aqui falando sobre o diretor de transportes da CMTU, que defendeu, na sessão da Câmara, a municipalização do transporte coletivo. Pois é, depois de 4 meses da apresentação do relatório da Comissão de Transporte elaborado pelos vereadores, o diretor de transportes da CMTU, Wilson de Jesus, compareceu à Câmara para esclarecer diversos pontos envolvendo a questão do transporte coletivo na cidade. A vereadora Mara Boca Aberta, que é responsável pelo convite, ex-presidente da comissão, que levantou as informações sobre o transporte da cidade, foi a primeira a questionar. O assunto foi a renovação da frota vencida da Grande Londrina. Wilson de Jesus disse que 94 veículos das duas empresas serão substituídos, isso durante o ano de 2023, ou seja, o ano que vem, fazendo com que os ônibus da cidade tenham menos de 10 anos de fabricação, assim como exige o contrato. Ambas as empresas colocaram no seu plano a substituição integral dos veículos com 10 anos ou mais de 10 anos. Então, a Londrisul colocou no plano dela a substituição dos 14 veículos, que seria o que vão vencer, e a TCGL somando aquilo que ficou no período de suspensão, mais o que vai vencer esse ano, ela está falando aqui em substituição de 80 veículos. Então, nós estamos falando de um total de 94 ônibus substituídos para o exercício de 2023. Por quê? Conforme a gente havia dito, 2022 seria um período aí de transição em que nós tínhamos um déficit acumulado em função da queda do número de passageiros de 2020 e 2021. Não vai ser possível dar continuidade a nenhum tipo de processo de suspensão temporária desse prazo. Então, os dois planos que as empresas apresentam, eles trazem aquilo que é necessário para que, a partir de 2023, tenhamos todos os veículos com idade abaixo dos 10 anos. A vereadora Lenir de Assis, do PT, indagou sobre a questão do fluxo de passageiros, se isso foi normalizado depois do controle da pandemia na cidade, que na época da aprovação da lei que concedeu o aporte financeiro às empresas, era uma das justificativas, a redução considerável de passageiros, o que tornou o sistema inviável. O diretor de transporte afirmou que isso vem sendo acompanhado mensalmente pela CMTU e que hoje ocorreu um crescimento de 9% até o momento no número de passageiros no transporte coletivo. É um número bastante relevante se você pensar em 10%, porque quando a gente fala de transporte, você está falando aqui, só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui janeiro de 2022. Em janeiro de 2022 nós tínhamos 1.691 viagens. 1.691 viagens. Setembro, 2.434 viagens. Então, é comprovado que a política de redução do preço trouxe um número de passageiros para o sistema de transporte coletivo. Quando a gente diz, por exemplo, que não utilizou ainda os 25 milhões e 600, é justamente por isso. Se ela não tivesse trazido, provavelmente o dinheiro nós teríamos falado assim, aquele recurso que foi destinado não foi suficiente. O que está acontecendo é o contrário. Ele está sendo suficiente porque ela está trazendo exatamente os valores que nós apontávamos dentro daquele estudo. Ou seja, nós estaremos hoje em torno de 75% na média dos passageiros do período pré-pandemia. A vereadora Jessicão, do PP, que é relatora da Comissão dos Transportes, questionou sobre as linhas que foram encerradas. Wilson confirmou que algumas linhas vão voltar, mas existem outras que não vão. Mas o ponto alto da resposta do diretor de transportes foi quando ele disse que a CMTU vem desempenhando o papel de responsabilidade das empresas e que o serviço deveria ser municipalizado. Veja só. O transporte em Londrina ele é uma concessão pública. Que outro serviço nós temos em Londrina que é concessão pública? Água. Água é um contrato municipal, saneamento básico, de concessão. Mas lá, a gente trata ele como uma concessão, que é isso aqui que a vereadora falou uma hora. Se ele quis pegar, ele que mate no peito. O que é isso? Pegou o serviço e delegou. Falou para a empresa, eu não vou fazer, seria eu que ia fazer. Não vou. Estou concedendo isso a você. Só que aí nós temos um problema, que é achar o seguinte, a empresa não pode ter lucro. Há um problema em relação a isso. Porque que contrato que a pessoa vai se prestar a executar sem ter lucro? Não existe, vamos falar a verdade, não existe. Bom, mas eu entendo que ele é um serviço essencial, direito social, que não devia ter lucro. O que nós temos que fazer então? Municipalizar o serviço. Nós vamos tratar isso como o quê?
Porque se é para um município assumir desde a escala do funcionário, então nós temos que trazer ele para dentro. E aí nós vamos tirar o lucro. Aí não tem cláusula de lucro. E municipaliza. É o fim do mundo fazer isso? Hoje eu já acho que não é mais. Já até achei. Outro ponto destacado por Wilson na defesa da municipalização é que com as atuais atribuições exigidas pelos órgãos fiscalizadores, isso é muito mais fácil para o município controlar. O grau de informação que nós estamos tendo que ter de controle dentro da empresa, ele está tão grande que está faltando pouco para a gente chegar lá e falar, olha, nós vamos executar o serviço. E aí acaba de uma vez por todas esse negócio. Por quê? Por que eu falo e eu quero usar a palavra espinhoso? Porque a gente não tem esse mesmo grau de entrância, e aí não estou falando da Câmara, por favor, mas só para você ter uma ideia, o entendimento do Tribunal de Contas é que nós temos que ter montado um setor dentro da CMTU, e nós vamos fazer, nós já dissemos que vamos fazer, para controlar o preço do que a empresa compra e vende. E o transporte, justamente por essa característica que a senhora muito bem colocou, de ser visto como algo espinhoso, ele vai para a iniciativa privada, mas não vai. Se ele entender que a empresa não vai ter lucro, nós temos que municipalizar e acabar esse discurso. Nós estamos chegando num grau que nós temos tendo que controlar a escala do funcionário da empresa, mas isso não é concessão. A CMTU, na verdade, ela está fazendo um serviço para a empresa. Ela está virando os serviços da empresa, porque a concessão é igual a gente trata o contrato da Sanepar. Isso é uma concessão. É igual a gente trata o contrato do aeroporto. Isso é uma concessão. E aqui nós estamos com viés diferente. Só em Londrina? Não. Se a gente pesquisar um Google, nós vamos ver o que está acontecendo. A atual concessão do transporte coletivo começou em 2019, tem validade de contrato de 15 anos. A Transportes Coletivo Grande Londrina hoje é responsável por 65% do serviço. Já a Londrisul comanda 35% das linhas existentes na cidade. Raquel, acho que só a fala do Wilson de Jesus, que é diretor de transporte, vai muito de encontro com o prefeito da cidade, né? Porque ele faz cobranças, fala que a empresa que deveria fazer o papel dela e não faz, mas quando a empresa reclama, o prefeito já passou 42 milhões de reais só nos últimos 2 anos? Então eles não estão se conversando, não é? Eu acho que tem várias coisas importantes, com todo respeito ao Wilson de Jesus, que é uma pessoa que eu acho que dentro da CMTU é o que mais tem conhecimento lá, que detém realmente as informações. Mas ele fez várias colocações que evidencia aí uma total ineficiência nessa gestão do sistema. Primeira coisa, até o Buganza comentava aqui, tem um contrato de concessão pública, ok. Esse contrato tem que ter uma fiscalização. Então, por exemplo, eles assumiram o compromisso de colocar ônibus com menos de 10 anos, de fazer a escala, enfim. De ter segurança nos terminais. Segurança. Wi-Fi. Ou seja, uma série lá de detalhes importantes, né? Que eles se comprometeram. Eles buscaram, brigaram ali na licitação para ter o serviço, conquistaram e têm compromissos a cumprirem. O que aconteceu no meio do caminho? A gente vê o tempo todo a CMTU passando a mão na cabeça da empresa. Não estou dizendo que não tem que considerar, por exemplo, planilhas, números, situações, porque a gente viveu uma situação de pandemia, onde caiu muito o número de usuários, ou seja, quando começou o contrato não era assim, também tinha uma previsão do número de pessoas e, como ele disse, hoje está em 75% do 100 que eles tinham lá no início. Ok. Você ter uma complacência aí nesse sentido, por esses 2 anos, fazer algumas considerações, porque também a empresa não pode quebrar, ela precisa continuar prestando serviço. Mas aí o que acontece? Eles decidiram passar a mão na cabeça da empresa o tempo inteiro. O que o Buganza citou. Foi lá, deu 42 milhões, né? Foi 20, depois mais 22. Então, 42 milhões para a empresa. A empresa não troca ônibus? Ninguém fala nada. Agora, pela primeira vez, a gente está ouvindo a CMTU, por meio do Wilson de Jesus, dizer que em 2023 vai ter uma renovação com ônibus de menos de 10 anos. Ou seja, não é nem novo. Porque do jeito que ele falou, deu a entender que assim, eles vão ter menos de 10 anos. Vão trocar os ônibus, né? Mas não que será 0 quilômetros, por exemplo. Né? Podem ser ônibus usados aí com 8 anos, com 7 anos, com 9 anos, porque eles não vão ter 10, tá tudo certo, né? Foi isso que deu a entender. Espero que esteja errado. Né? Aí ele fala assim, não, a gente está controlando até a escala. Está controlando escala porque não tem um poder de fiscalização.
Porque é o seguinte, você faz um contrato de concessão, a empresa tem que cumprir. Ela não está cumprindo, eu vou fazer a escala dela. Eu vou mandar os funcionários lá para ver se eles trabalham, porque, nossa, eles estão com falta de funcionário. Oi? Nós estamos falando do quê? Que palhaçada é essa? Que conversa besta é essa? Você tem que chegar lá e falar, queridos, eu quero a escala aqui que seja cumprida. Vocês vão me fornecer mensalmente, semanalmente, eu não sei como é que é essa gestão, mas a escala é vocês que vão fazer. Porque nós estamos lá fazendo a escala deles, então eu acho melhor municipalizar. Vocês estão loucos? Tem ideia do que é uma municipalização do serviço desse? Essas são grandes empresas que operam, às vezes, em várias partes do país, que têm um poder, inclusive, na hora de comprar um ônibus ou de fazer alguma negociação, porque eles estão no setor, tem poder lá no setor, de negociar um valor melhor, de trabalhar alguma especificidade. A prefeitura não está dando conta nem do que tem que fazer. Nem do que tem que fazer. Está fazendo muito mal. A gente fala aqui todo dia. Um monte de gap na administração, nos serviços da CMTU. Né? Que não avança. Agora vão assumir mais o serviço porque não conseguem fiscalizar? Porque não conseguem fazer a empresa cumprir o contrato. Cumprir o contrato? Para com isso. Isso é uma vergonha. Devia ter vergonha. Mais uma vez, com todo respeito, eu gosto muito do Wilson, mas subir lá na tribuna para falar uma coisa dessa dentro da Câmara? Por favor, vocês precisam rever o que vocês estão fazendo na CMTU. É escandaloso. Com certeza. E o transporte público de Londrina continua com uma série de problemas, não é? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, mais sobre isso. Mas a grande questão Raquel, assim, não dá para entender como uma empresa recebe tanto dinheiro da prefeitura, não consegue cumprir com o mínimo que deveria em contrato, que é o mínimo, é o básico, não cumpre com o básico e ainda assim a gente vê realmente boa parte dos vereadores da cidade de Londrina inoperantes, né, sem realmente cobrar como deveria. O Wilson só vai à Câmara por conta aí de 2, 3 vereadores que estão fazendo essa cobrança, porque se realmente nós tivéssemos uma Câmara atuante, eles teriam com certeza aberto uma investigação quando o relatório foi apresentado com mais de 100 páginas, mostrando os problemas do transporte na cidade. E tem um detalhe, né, Bugas? Ninguém está negando lucro para a empresa. Eu acho que ele tem toda a razão. Quando a gente participa de uma licitação e entra com um contrato, você é uma empresa, você visa lucro. Você não é bom samaritano, tem que ter lucro, né? Mas aí precisa ver como que isso vai acontecer. Sim. Adaptar algumas realidades ou conseguir subsídios. Curitiba tem subsídio. O que está faltando? Força política? Nossa! Está faltando o prefeito ir lá bater lá e conversar com o governador? Fez até campanha para o governador, é a hora dele ir lá. Falar, agora o senhor vai me ajudar. Agora o senhor vai contribuir comigo com as coisas que eu preciso, né? Então, tem muita coisa aí que precisa ser mexida, né? Pan News Londrina 10:16.